Graça e paz a todos os meus amados irmãos. Estou aqui de volta agora neste vídeo para responder uma pergunta que de vez em quando me fazem e que me foi feita recentemente. E a pergunta é: o que eu acho de um casamento de uma pessoa cristã, uma pessoa que confessa a fé cristã, com uma pessoa não cristã, uma pessoa que não assumiu um compromisso de vida com Cristo? Eu vou lhe apresentar 5 motivos bíblicos pelos quais eu sou terminantemente contra um casamento de uma pessoa cristã com uma não cristã. E, inclusive, o último item, eu acrescentei mais um, falei em 5 motivos, mas eu vou acrescentar mais um, sexto, porque o sexto não tem um texto bíblico específico para isso. Então é mais uma opinião pessoal minha do que uma base bíblica realmente, tá certo? E se você tiver dúvida sobre esse assunto, deixa aí nos comentários desse vídeo. Se você concorda ou discorda do que eu vou dizer também, fique à vontade para comentar aí, não tem problema nenhum. Se você conhece alguém que está entrando num relacionamento de namoro, noivado ou possível casamento com um cristão casando-se com uma pessoa não cristã e queira compartilhar esse vídeo, pode ser esclarecedor para as pessoas, né? Você pode estar ajudando uma pessoa nesse sentido. Portanto, 5 motivos pelos quais eu discordo de que um cristão se case com um não cristão. Primeiro motivo, eu estou aqui com uma anotação para não esquecer, eu fiz essas anotações. Primeiro motivo, quem instituiu o casamento foi o Deus da Bíblia, o Pai de nosso Senhor Jesus Cristo. Essa instituição divina, primeira instituição divina, antes que houvesse sociedade organizada, antes que houvesse governo, sindicato, escola, igreja ou qualquer outra instituição, Deus instituiu o casamento. Isso está lá em Gênesis capítulo 2. Me parece que a partir do versículo 18, deixa eu só conferir aqui. Eu não anotei o versículo, Gênesis 2, a partir do versículo 18 até o versículo 25, leia. Aí está a instituição do casamento e automaticamente da família, porque todo casamento implica na constituição de uma família. Então foi o Deus da Bíblia, Pai de nosso Senhor Jesus Cristo, quem instituiu o casamento. E aí como é que isso não tem nada tem a ver com o que nós estamos falando? Como é que eu creio no Deus da Bíblia, no Pai de nosso Senhor Jesus Cristo? Eu estou entrando numa instituição instituída por Ele. Ele traz na sua palavra normas de funcionamento para o casamento. E eu estou entrando nisso como uma pessoa que não crê no Deus da Bíblia, que não reconhece essa instituição divina, não se submete a esse Deus que você disse que crê. Me parece uma completa contradição. Então, o primeiro motivo é: se eu creio no Deus da Bíblia, no Pai de nosso Senhor Jesus Cristo, se eu sei que foi Ele quem instituiu o casamento e a família, se é Ele quem tem normas na sua palavra para o bom funcionamento da família e do casamento, como é que eu vou compartilhar essa instituição divina chamada casamento e família com uma pessoa que não crê nesse Deus e nem nesta palavra? Então, este é o primeiro motivo para eu discordar completamente disso. Segundo motivo, se você lê Deuteronômio capítulo 7, versículos de 1 a 4, o Deus da Bíblia, o Deus de Israel, o Pai de nosso Senhor Jesus Cristo, proibiu os israelitas, que eram o povo de Deus lá no Velho Testamento, de se casar com pessoas cananeias ou de outras nações que não seguiam o Deus verdadeiro. Eu vou ler aqui Deuteronômio capítulo 7, versículos de 1 a 4. Quando o Senhor, o seu Deus, os fizer entrar na terra para a qual vocês estão indo para dela tomar posse, Ele expulsará de diante de vocês muitas nações, os hititas, os girgazeus, os amorreus, os cananeus, os ferezeus, os heveus e os jebuseus.
São 7 nações maiores e mais fortes do que vocês. E quando o Senhor, o seu Deus, as tiver dado a vocês e vocês as tiverem derrotado, então vocês as destruirão totalmente. Não façam com elas tratado algum e não tenham piedade delas. Verso 3. Não se casem com pessoas de lá, não deem suas filhas aos filhos delas, nem tomem as filhas delas para os seus filhos, pois elas desviariam os seus filhos de seguir-me para servir a outros deuses, e por causa disso a ira do Senhor se acenderia contra vocês e rapidamente os destruiria. Está vendo como a fala de Deus aqui é rigorosa contra o casamento com pessoas que não criam no Deus de Israel? Se Deus assim olhava para o povo de Israel que viveu antes de Cristo, como Deus olha para a sua igreja, a noiva do seu filho, da qual você diz que faz parte. Se Deus era contra o casamento de israelita com povos de outras nações que não seguiam o Deus de Israel, como é que você pensa que Deus vai aprovar o casamento de um cristão que segue a Cristo com uma pessoa que não segue a Cristo? O seu filho, que é a expressão máxima do seu amor, que deu a sua vida na cruz em seu lugar. Então, o segundo motivo pelo qual eu sou contrário ao casamento de um cristão com um não cristão, aliás, eu sou contrário ao casamento, ao noivado e ao namoro. É porque o Deus de Israel proibiu o povo de Israel de casar-se com povos de outras nações que não crescem no Deus de Israel. E isso me dá base para dizer que Deus não aprova o casamento ou namoro de pessoas cristãs que creram em Cristo com pessoas não cristãs que não creem em Cristo e que não submeteram suas vidas a Cristo. Essa referência é Deuteronômio capítulo 7, versículo de 1 a 4. Terceiro motivo pelo qual eu sou contrário ao casamento de um cristão com um não cristão é que a Bíblia diz em Tiago capítulo 4, versículo 4, que o incrédulo é um inimigo de Deus. A pessoa que não creu em Cristo, ele é considerado, segundo as Escrituras, um inimigo de Deus. Eu sei que essa palavra é dura, e as palavras de Tiago aqui são muito duras. Tiago capítulo 4, versículo 4, são talvez das palavras mais duras da Bíblia. Ele diz assim: adúlteros, vocês não sabem que a amizade com o mundo é inimizade com Deus? Quem quer ser amigo do mundo faz-se inimigo de Deus. Quando uma pessoa se torna amigo do mundo, do pecado, significa que ela não quer o Deus da Bíblia, ela não submete a sua vida a Cristo. A Bíblia diz que essa pessoa está fazendo-se um inimigo de Deus. Pense bem, você casaria com um inimigo do seu pai? Você casaria com um inimigo da sua mãe? Pois é. E aí você concorda então em casar com o inimigo do seu Deus? Como assim? Veja que não faz nenhum sentido. Ou você ama seu pai e sua mãe mais do que o seu Deus. A Bíblia diz que nós devemos amar o nosso Deus mais do que o nosso pai, nossa mãe, nossos irmãos, nossos filhos, nossos cônjuges. Acima de tudo, devemos amar a Deus. Só assim realmente estaremos prontos para amar os nossos pais, nossos irmãos, nossos filhos, nossos cônjuges, quando nós aprendemos a amar com o amor de Deus, quando nós amamos a Deus segundo as Escrituras. Então, não faz sentido compartilhar a sua vida, o projeto mais importante da sua vida, com uma pessoa que a Bíblia está dizendo que constituiu-se um inimigo de Deus, certo? Então, este é o terceiro motivo pelo qual eu sou contrário ao casamento de um cristão com um não cristão, porque a pessoa não cristã, aos olhos de Deus, ela é sua inimiga. É sua inimiga. Isso é Tiago 4,4. Quarto motivo pelo qual eu sou contrário a um casamento que eu vou chamar aqui de misto, é porque a Bíblia diz que Deus está irado com as pessoas que rejeitam a Cristo.
E se a pessoa não confessa a Cristo, ela infelizmente está rejeitando a Cristo. Ah, pastor, mas algum dia ela pode vir a confessar, eu tenho esperança. Meu amigo, você não sabe se a pessoa vai se converter. Não dá para saber quem é que vai se converter ou não. Lá em 1 Coríntios capítulo 7, o apóstolo Paulo pergunta assim, como é que você sabe, mulher, que vai ganhar o seu marido? Ou como é que você sabe, marido, se vai ganhar a sua mulher? Eu não tinha reservado essa referência, mas eu vou ler para você agora. Deixa eu ver aqui, é 1 Coríntios capítulo 7, onde Deus faz essa pergunta, aliás, o apóstolo Paulo faz essa pergunta retórica. Ele diz, como é que você sabe? E a resposta é, não sabe, não tem como saber. Ele diz assim... todavia, se o descrente se separar, e eu estou lendo 1 Coríntios capítulo 7, versículo 15, em tais casos o irmão ou a irmã não fica debaixo de servidão, Deus nos chamou para vivermos em paz. Olha o verso 16, você mulher, como sabe se salvará seu marido? Ou você marido, como sabe se salvará sua mulher? E a resposta é, você não sabe, não tem como saber. Então você está entrando num empreendimento que provavelmente você vai passar o resto da vida com um incrédulo. E eu já tenho visto na minha experiência de mais de 35 anos como pastor, pessoas que entraram achando que ia ficar tudo bem e estão compartilhando a sua vida com um incrédulo e numa esperança vã de que essa pessoa se converta sem garantia nenhuma na palavra de Deus de que essa pessoa vai se converter. Então eu volto para a questão anterior. A palavra de Deus diz que a pessoa que rejeita Cristo, ela está debaixo da ira de Deus. Confira João capítulo 3, verso 36. Quem crê no Filho Jesus, que é o Filho de Deus, tem a vida eterna. Já quem rejeita o Filho não verá a vida, mas a ira de Deus permanece sobre ele. Deus está irado contra o mundo incrédulo e perdido, que rejeitou a Cristo, que rejeitou o seu amor revelado na cruz de Cristo. Ou seja, você namoraria ou se casaria com alguém com os quais os seus pais estejam irados? Pois é, e aí como é que você se casaria com alguém que você sabe que o seu Deus está irado contra a vida de pecadeiro, contra a rejeição dele ao Filho de Deus, ao sacrifício de Cristo na cruz em seu lugar? Eu sei que essas palavras são muito duras, mas é a Bíblia, é a palavra de Deus. E porque o assunto é muito sério. A sua família, a família que você vai constituir, é o empreendimento mais importante da sua vida. Nenhum sucesso em qualquer outra área da vida compensa o fracasso na família. Pega essa frase aí. Nenhum sucesso em qualquer outra área da vida compensa o fracasso na família. E outra frase que eu gosto de dizer também é: quando nós somos bem-sucedidos na família, nós temos uma base para ter sucesso em muitas outras áreas da vida e até para suportar alguns fracassos que nós sofremos em outras áreas da vida. Portanto, a instituição mais importante que você vai constituir na sua vida é a sua família. Como é que você vai compartilhar isso com uma pessoa que não tem o mesmo valor espiritual para a vida daquela pessoa? Certo? Então, o quarto motivo que eu tenho para ser contra um casamento misto é porque Deus está irado com o incrédulo. Você estaria casando, namorando, noivando com alguém que a Bíblia diz que o seu Deus, o Deus que você confessa, está irado com aquela pessoa. Você percebe a contradição disso? Quinto motivo para não entrar num namoro, noivado ou casamento com uma pessoa não cristã é: não entre em um jugo desigual. Quem diz isso é o apóstolo Paulo em 2 Coríntios, capítulo 6, verso 14. Olha o que Paulo diz em 2 Coríntios, capítulo 3, capítulo 6, verso 14. Ele diz assim: não se ponha em julgo desigual com descrentes, pois o que tem em comum a justiça e a maldade? Ou que comunhão pode ter a luz com as trevas? Vou ler o 15, que harmonia
entre Cristo e Belial? Que há de comum entre o crente e o descrente? Que acordo há, e agora eu estou lendo 16, que acordo há entre o templo de Deus e os ídolos? Pois somos santuário do Deus vivo, como disse, habitarei com eles e entre eles andarei, serei o seu Deus e eles serão o meu povo. Então não entre em jugo desigual. O que é um jugo? O jugo, a figura mais comum é hoje isso as pessoas, muita gente não conhece, mas o jugo é a canga do boi. Os que antigamente, ainda hoje, quem usa o carro de boi, é o carro puxado por um boi, por dois bois. Então põe dois bois do mesmo tamanho, tem que ser bois do mesmo tamanho, para não pesar mais para um e menos para outro. Coloca uma canga no pescoço daqueles dois bois emparelhados, uma canga de madeira, e põe o carro de boi ali engatado naquela canga para eles caminharem puxando. Então, Paulo está dizendo aqui que quando você se une a um incrédulo, ele está dizendo que você está se pondo num jugo desigual. Vai pender para um lado, um vai sofrer mais, não tem jeito. Pergunte a quem entrou nesse negócio. Um vai sofrer mais, porque o jugo é desigual, não funciona. Então as perguntas aqui são muito claras. E a ordem também no verso 14, não se ponha em jugo desigual com descrentes, é uma ordem. Pois o que tem em comum a justiça e a maldade? Ou que comunhão pode ter a luz com as trevas? Que harmonia entre Cristo e Belial? Belial é um demônio. Que há de comum entre o crente e o descrente? Que acordo há entre o templo de Deus e os ídolos? Pois somos santuário do Deus vivo. Então não dá certo, não funciona, não entre nesse negócio, certo? É o conselho pastoral que eu lhe dou. E aí, por último, eu disse que eu tinha 5 motivos para ser contra, 5 motivos bíblicos, mas eu vou dizer mais um. Quando uma pessoa que se diz cristã está entrando num relacionamento de namoro, noivado ou casamento com uma pessoa não cristã, ela está dizendo que a sua fé não é tão importante assim, que o seu Deus não é tão importante assim. Em outras palavras, ela está negando a sua fé. Eu chego ao ponto de agora eu nem considero aquela pessoa como um cristão que está entrando num relacionamento com um não cristão. Será que essa pessoa realmente nasceu de novo pela fé em Cristo? Essa atitude me permite fazer esse questionamento. Portanto, eu trago essa palavra, eu sei que ela é dura, muita gente pode não gostar, pode discordar de mim, fica à vontade. Eu já vi pessoas dizer assim, pastor, eu vou ganhar ele para Jesus. Me mostre na Bíblia onde se diz que casamento, ou noivado, ou namoro é método de evangelismo. Não existe isso. E nós lemos o apóstolo Paulo perguntando, como é que você sabe que vai ganhar a pessoa para Jesus? Só Deus sabe quem vai se converter. Às vezes uma pessoa que eu já pensei assim, aquele ali não se converte não, o coração é duro demais, de repente a pessoa se converteu. E eu fui surpreendido, porque para Deus todas as coisas são possíveis. E outra pessoa que eu pensei, aquele ali está pertinho de se converter. E aí anos e anos e a pessoa nunca se converteu. Eu já parei de fazer essa avaliação, porque pode dar errado, você não sabe. Então, se você está verdadeiramente comprometido com Cristo, que deu a sua vida naquela cruz, em seu lugar, meu conselho pastoral, desejando a sua felicidade, procure uma pessoa que ame a Cristo, que se rendeu a Cristo, que seja um servo de Cristo para compartilhar o empreendimento mais importante da sua vida, que é a família que você vai constituir. Sabe por quê? Vou lhe dizer isso porque eu já vi, como o pessoal diz assim, eu já vi esse filme antes. Eu já vi pessoas que não ouviram esse conselho e depois foram chorar arrependidos porque não ouviram esse conselho lá atrás. E agora estão amarrados no empreendimento, num casamento frustrado, infeliz. Aí você vai me perguntar assim, pastor, então quer dizer que qualquer casamento com incrédulo vai ser infeliz? Não, tem gente que se dá bem. Vamos dizer assim, humanamente falando. O não crente é tolerante, permite que o outro vá para a igreja, mas nunca deixará de ser desigual.
Os filhos que nascerem desse relacionamento vão ficar, às vezes, em dúvida se vão seguir o cristão para a igreja, o pai cristão, ou a mãe cristã para a igreja, ou seguir o não cristão para o mundo e para o pecado. Esse conflito vai existir. Então, quando eu digo isso, não é porque eu quero cortar o seu barato, é porque eu quero o seu bem, a sua felicidade. Creia nisso. Que Deus abençoe grandemente a sua vida, essa palavra seja esclarecedora para você, e que se você buscar a Deus e pedir ao Senhor, um servo do Senhor ou uma serva do Senhor, para compartilhar a sua vida, se você buscar isso de todo o coração, Deus vai te dar. Um grande abraço a todos, espero que essa palavra tenha sido esclarecedora. Até breve.